bem? Fique aí para ouvir a palavra de Deus. Hoje, em João capítulo 2, diz assim: Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, o Senhor aqui ele faz um milagre. E é o primeiro milagre que ele faz, que é transformar a água em vinho. E os convidados já haviam bebido do vinho, porém o vinho havia se findado. E o Senhor, ele obteve essa informação por meio da sua mãe, que veio até ele e falou com ele. E então ele decide transformar a água em vinho. Ele chama a mãe dele, chama os serviçais e pedem a eles que façam tudo o que Jesus ordenar eles a fazer. Então Jesus fala com eles, Jesus diz o que eles devem agir, como eles devem agir, o que eles devem fazer. E a água que estava nos barris, quando vai até o encarregado da festa, ele bebe o vinho, porque naquele momento a água já tinha sido transformada em vinho. Quando vai ao encarregado da festa, já estava transformada em vinho. E é o melhor vinho que tinha. Isso não é só sobre o vinho. Sim, aqui Jesus ele transformou a água em vinho e foi o primeiro milagre que ele fez, revelando assim a sua glória. O Senhor também faz isso em nossas vidas. Eu fiz um dia um vídeo aqui falando sobre o que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor me curou. Eu já fui curada de 10 enfermidades, então glória a Deus por isso. E basicamente, quando eu tive essas enfermidades, eu não consegui entender muito bem o porquê. Uma das enfermidades que eu tinha, né, era o H. pylori. E aquilo me fazia diariamente muito mal, porque era uma coisa que era uma dor, era algo que me incomodava, era algo que me fazia mal. E aquilo me fazia muito, muito, muito mal mesmo. E eu sei que eu orei ao Senhor, e o Senhor falou que estava comigo, então decidi confiar no Senhor. E ele me curou disso. O Senhor permitiu eu fazer um tratamento, mas ele permitiu eu saber que no último dia do tratamento eu tive uma alergia ao medicamento.
E nesse último dia que eu tive essa alergia, o Senhor falou comigo que Ele permitiu essa alergia somente no último dia, para mim saber que Ele é Deus. Porque eu iria ter alergia a esse medicamento desde o primeiro momento que eu comecei a ingerir ele. Mas Ele não permitiu eu ter essa alergia e só permitiu eu ter no último dia. Então, para mim saber que foi Ele que me curou, foi Ele que permitiu eu ingerir esse medicamento, desse tratamento. E não foi só o tratamento, foi Jesus que estava lá comigo e me curou da H. pylori, dessa enfermidade. E o que o Senhor tem dito aqui é que, da mesma maneira que Ele fez o melhor vinho para o povo, Ele também faz o melhor em nossas vidas. O que o Senhor tem para as nossas vidas, Ele me curou da H. pylori e Ele me deu muita alegria. Ele fez o melhor mesmo. O melhor que nenhum homem é capaz de explicar a grandeza das coisas do Senhor. Deus é muito bom. O Senhor, Ele faz o melhor das nossas vidas. E quando a gente começa a servir a Cristo, a gente tem essa atitude de obedecer tudo aquilo que Ele nos ordena, o melhor acontece. Então, quando você começa a servir ao Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença, o melhor dele virá sobre a sua vida. E em seguida diz que o Senhor Jesus purifica o templo. O povo, ele estava fazendo comércios dentro do templo, e isso estava entristecendo ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que era como se estivessem fazendo da casa de Deus uma casa de ladrões, uma casa onde não é a casa de oração. E isso não é o que agradava ao Senhor, porque a casa de Deus é a casa onde a gente tem que adorar a Deus, nos prostrar diante de Deus e glorificar a Ele. Mas naquele momento eles estavam tão ocupados em receber dinheiro, em trocar moedas, e não preocupados em realmente adorar e exaltar ao Senhor. E Jesus, ele vem e purifica o templo. Ele destrói, ele derruba as mesas, ele faz várias coisas. Mas tudo isso fez com que aquele comércio cessasse, fez para que aquele comércio parasse. E isso foi algo que o Senhor fez e fez o templo ser purificado. E da mesma maneira, o Senhor faz em nossas vidas. A gente pode às vezes estar sujo, com pecado, a gente pode estar amassado, mas o Senhor, ele pode vir, pode fazer várias coisas, vai derrubar as mesas, vai derrubar aqueles pensamentos, aquelas coisas assim que a gente gosta de fazer, mas que no final vai ser para nossa própria purificação. Então, se o Senhor Jesus ele começar a trabalhar na sua vida, talvez tirando algumas das coisas que você mais gosta, às vezes derrubando uma coisa, tirando uma coisa daqui, lembre-se, se quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, não é mais você quem está se automodelando, mas agora quem está moldando é o oleiro, e é o oleiro dos oleiros, é o Senhor Jesus. Ele está modelando você, ele está te moldando de acordo com a sua vontade, porque agora você entregou a sua vida nas mãos dele. E entenda, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, pode doer de início. A gente pode talvez não entender de início por que algumas coisas podem estar acontecendo, mas a certeza que temos que ter em nosso coração é que tudo será feito de acordo com a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Então será perfeito, será maravilhoso. No versículo 24 diz assim: Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, ele veio à terra e passou pelas mesmas situações que passamos hoje. Jesus, ele passou pela dor. Jesus, ele passou pela tristeza. Jesus, ele passou pela raiva, pela alegria, por momentos de aflição, por momentos de vitória, de diversão, de alegria. E o Senhor passou por tudo que nós podemos estar passando hoje. E mesmo assim, ele continuou firme e ele não pecou. A gente tem que seguir a ele como referência, porque se nós queremos estar em santificação, estar em santidade, nós precisamos ir ao único que é santo, ao único que pode nos guiar em relação a isso. E ele passou pelas coisas que nós passamos e ele venceu. Então, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo, podemos vencer as coisas que nos afastam dele, vencer as tentações, vencer as coisas que não vêm de Deus, e assim agradar ao Senhor. No versículo 23 ao 25, vamos ler novamente. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor Jesus, ele te conhece por inteiro. E se você vai começar a estar em santidade e começar a buscar a presença de Deus, Jesus, ele é a pedra angular. E a pedra angular é aquela que estrutura, que dá a estrutura a tudo.
ele sustenta a estrutura, entende? E a santidade é uma estrutura que somente Jesus vai sustentar. Há várias estruturas na nossa vida, mas se nós não colocarmos Jesus no centro, que é a pedra angular, a estrutura pode desmoronar. Então, a santidade, ela precisa estar com Jesus no centro, Jesus sendo o objetivo disso, a origem disso. Nós só queremos estar em santidade porque Jesus é o único que pode nos tornar santos, é o único que pode nos purificar, é o único que pode nos santificar. Então, por isso a gente primeiro precisa tomar a atitude, ter a atitude de entender que somente Jesus pode nos purificar e colocar Ele como centro de todos os nossos objetivos, de todas as nossas estruturas. Então, se você quer estar em santidade, você só pode estar em santidade se Jesus for o centro da santidade. Porque não adianta você querer estar em santidade sem colocar Jesus como o único que vai poder sustentar e vai permitir você estar em santidade. Então, o Senhor, Ele sabe o que há no homem. Ele conhece o homem por inteiro. Jesus te ama muito. Fique com Deus e que Deus te abençoe.